E aí, pessoal? Beleza. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje a gente separou um tema super especial, atendendo a pedidos, viu? É isso aí. Um monte de gente mandou mensagem pedindo pra gente falar sobre a interpretação da Bíblia. É mesmo? Então, preparamos um guia para desvendar os mistérios, desmistificar a Bíblia, que tal? Bora lá. A ideia não é dar respostas prontas, mas te dar as ferramentas para você mesmo entender a Bíblia, sabe? Yeah. De uma forma mais profunda, mais completa. Com certeza. A gente quer te levar por um caminho com um monte de detalhes, de contextos que às vezes a gente nem percebe, mas que fazem toda a diferença na hora de ler a Bíblia. É verdade. E para nos ajudar nessa jornada, vamos mergulhar no livro The Bible Unfiltered. Boa! Michael S. Heiser, um cara que manja muito de conectar o mundo antigo da Bíblia com a gente aqui no século XXI. Sensacional. O Heiser é verdade. Ele consegue juntar o conhecimento acadêmico com uma linguagem fácil de entender. Ele mostra que a Bíblia não é nenhum bicho de 7 cabeças. Qualquer um pode ter acesso à mensagem. É isso aí. E para nos guiar pelas ideias do Heiser, temos aqui o nosso especialista em estudos bíblicos. Ele está pronto para desvendar os pontos mais complexos, mais instigantes. Isso aí. E já aviso, preparem-se para algumas surpresas. É mesmo. Você pode até achar que interpretar a Bíblia ao pé da letra, como muita gente faz, pode te levar para o caminho errado. Muita gente acha que precisa interpretar tudo literalmente para ser fiel à mensagem da Bíblia. Mas o Heiser mostra que essa abordagem pode levar a cada interpretação. Sério. Imagina só, usa a Bíblia para justificar o racismo. Nossa, que pesado. Me conta mais sobre isso. Pois é. O Heiser usa esse exemplo para mostrar como o literalismo bíblico pode ter consequências sérias. Durante a época das grandes navegações e até depois, muita gente distorceu passagens para defender a ideia de que algumas raças eram superiores. Nossa, que absurdo. E o pior é que esse tipo de interpretação deixou marcas profundas na história, né? Sem dúvida, e não para por aí. O Heiser cita outros exemplos de interpretações literais que não fazem o menor sentido. Tipo a crença na Terra plana. Ou no geocentrismo, a ideia de que a Terra é o centro do universo. Parece até piada, né? Pois é, Ai, calma. mas tem gente que leva essas ideias a sério. E é aí que mora o perigo, né? Exatamente. O Heiser defende que a gente precisa ir além da superfície, sabe? E entender o contexto histórico, o contexto cultural da Bíblia, para não cair em armadilhas como essa. É como tentar entender um filme em japonês sem legenda. Você até pode assistir, mas não vai entender nada. Faz todo sentido. E você já se deparou com alguma interpretação da Bíblia que te fez pensar, pera, isso não tá certo? Várias vezes. Compartilhe com a gente nos comentários. Eu, O Heiser nos convida a calçar os sapatos da galera que escreveu e leu a Bíblia lá atrás, no mundo antigo. É isso aí. Tipo, a gente precisa se transportar para aquele tempo. Tentar entender a Bíblia pelos olhos deles. Exatamente. Imagina só. A visão de mundo deles, a cultura, tudo era diferente. Nossa. A cosmologia, por exemplo, era totalmente diferente da nossa. Para eles, o céu era um lugar físico. Tipo, Tipo um teto acima da terra. que interessante. Então, tentar entender a Bíblia sem levar em conta esse contexto é pedir para se perder. Né? Totalmente. É como ler um livro de 1000 anos atrás e achar que ele está falando da nossa realidade. As referências culturais, os eventos históricos, a mentalidade do autor, tudo isso se perde. E o Heiser dá um exemplo bem legal para ilustrar isso, né? E fala sobre a galera Que interpreta Gênesis como se fosse um livro de ciência. É verdade. Mas Gênesis não foi escrito para ser um tratado científico, né? Não. É como tentar usar um dicionário para consertar um carro. Cada ferramenta tem seu propósito. Show, Puc. E você que está acompanhando a gente, já teve algum clique ao entender uma passagem dentro do seu contexto histórico? Ah, com certeza. Compartilhe a sua experiência com a gente nos comentários. Isso. A gente adora saber a sua opinião. Trocar experiências é enriquecedor demais. Afinal, a interpretação da Bíblia é um processo dinâmico, né? Que se beneficia da diversidade de perspectivas. É verdade. E por falar em aprendizado, o Heiser defende que a gente precisa ir além da simples decoreba de versículos. Com certeza. Decorar a Bíblia é legal, mas não é o suficiente para realmente entender a mensagem, né? Memorizar versículos pode até ser útil para algumas coisas, mas não substitui análise crítica à reflexão. É preciso ir além da superfície, questionar, buscar o significado mais profundo por trás das palavras. E ele usa um exemplo pessoal para ilustrar isso, né? Ele conta que, quando era calouro,
na faculdade, teve que decorar 150 versículos. Nossa! Com pontuação e tudo. Caramba! Mas ele mesmo admite que, apesar do esforço, não entendeu de verdade o que aqueles versículos significavam. É como decorar a receita de um bolo sem saber para que serve cada ingrediente, né? Você pode até impressionar os amigos, mas não vai conseguir fazer um bolo gostoso. Verdade. E aí que entra a dica de ouro do Heiser, né? Aham. Ele incentiva a gente a fazer perguntas profundas ao estudar a Bíblia. Boa! Que tipo de perguntas a gente pode fazer? Perguntas que te façam pensar, sabe? Aham. Tipo, qual é o contexto histórico desse livro? O que Deus queria comunicar através dessa passagem? Aham. Como essa mensagem se aplica à minha vida? Nossa, É. isso faz muito sentido. É. E você já teve alguma experiência em que foi além da simples memorização e conseguiu uma compreensão mais profunda de alguma passagem? Vários. Compartilha com a gente nos comentários. Isso. A gente adora saber a sua opinião e aprender com as suas experiências. Afinal, a interpretação da Bíblia é um processo colaborativo, né? Quanto mais a gente compartilhando as suas ideias, mais rica fica a nossa compreensão. Com certeza, exato. Fazer esse tipo de pergunta nos ajuda a desvendar a riqueza da Bíblia e a descobrir a profundidade da sua mensagem. Nossa, isso faz muito sentido. E você já teve alguma experiência em que foi além da simples memorização e conseguiu uma compreensão mais profunda de alguma passagem? Compartilha com a gente nos comentários. A gente adora saber sua opinião e aprender com as suas experiências. Afinal, a interpretação da Bíblia é um processo colaborativo, né? Quanto mais gente compartilhando suas ideias, mais rica fica a nossa compreensão. Com certeza. Agora, falando em desafios, o Heiser também aborda a questão das passagens controversas da Bíblia. A gente sabe que tem uns trechos ali que são bem cabeludos, né? É verdade. Mas o Heiser mostra que, muitas vezes, a dificuldade está na nossa forma de interpretar. Ele usa exemplos como a questão de Javé foi o pai de Caim, ou a figura do anjo de Javé no Antigo Testamento, para mostrar como a análise do contexto histórico e cultural pode nos levar a compreensões mais profundas. Nossa, anjo de Javé, que figura intrigante. Explica melhor essa, vai. Claro. Essa figura aparece várias vezes no Antigo Testamento e ela sempre tem um papel fundamental na história. Só que para a gente entender quem é esse anjo de Javé, a gente precisa ir além da leitura superficial. O Heiser defende que esse anjo, na verdade, é uma manifestação do próprio Deus, uma espécie de pré-encarnação de Jesus. Caramba, que interessante. Okay. Então, quando a gente lê sobre o anjo de Javé, na verdade, estamos lendo sobre uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Exatamente. E essa ideia muda completamente a nossa forma de entender várias passagens, né? Com certeza. Mas e aí, como o contexto histórico ajuda a gente a entender essa figura? O Heiser explica que, na cultura do Antigo Oriente Próximo, era comum a ideia de que os deuses se manifestavam através de mensageiros divinos. E o anjo de Javé seria o mensageiro supremo, a manifestação mais poderosa do próprio Deus. Nossa, que fascinante. É incrível como o contexto histórico pode lançar luz sobre passagens que, à primeira vista, parecem confusas ou contraditórias. Com certeza. E o Heiser usa outro exemplo interessante, a travessia do Mar Vermelho. Para a gente entender esse evento, a gente precisa conhecer a cosmologia e a geografia do mundo antigo. É verdade. Para eles, o céu era um lugar físico, né? Como se fosse um teto acima da terra. Exatamente. E o mar, para eles, era um lugar caótico, que representava o mal e a ameaça. Quando os israelitas atravessam o Mar Vermelho, eles estão, simbolicamente, passando da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Uau, que profundidade. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. E você já se deparou com alguma passagem bíblica que te desafiou? Como você lidou com a dificuldade de interpretá-la? Compartilhe a sua experiência com a gente nos comentários. A gente quer saber a sua opinião. A interpretação da Bíblia é um processo que se enriquece com o diálogo e a troca de experiências. Com certeza. E, para finalizar essa parte do nosso mergulho, vamos falar sobre a relevância da Bíblia nos dias de hoje. Muita gente se pergunta se um livro tão antigo ainda tem algo a nos dizer, né? É verdade. Mas o Heiser mostra que, apesar de ter sido escrita em tempos antigos, a Bíblia continua a nos falar de forma poderosa sobre fé, redenção e a condição humana. Os temas abordados na Bíblia são atemporais e universais, sabe? Eles transcendem as barreiras do tempo e do espaço. E o Heiser usa um exemplo bem legal para ilustrar isso, né? Ele fala sobre o livro de Provérbios e seus paralelos com a literatura sapiencial egípcia de Amenemope. É isso aí. O Heiser mostra que o livro de Provérbios tem muitos pontos em comum com a literatura de sabedoria do Egito Antigo. Isso é incrível porque são culturas completamente diferentes, mas que compartilham valores e ensinamentos muito parecidos sobre como viver uma vida justa e sábia. Nossa, que legal. E quais são as semelhanças entre esses textos? Ambos os textos falam sobre a importância da honestidade, da justiça, do trabalho duro, do respeito aos mais velhos, da humildade. Puxa, são valores universais, né? Não importa a época ou a cultura, a sabedoria sempre será relevante. Com certeza. E a Bíblia,
com sua riqueza de ensinamentos e histórias, se destaca como uma fonte inesgotável de sabedoria pra gente. E antes de continuarmos com a última parte do nosso mergulho, um recadinho importante. Curtir e seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio nos ajuda a crescer e a levar esse conteúdo a mais pessoas. E não esqueça de deixar nos comentários as suas sugestões de livros pra gente. A sua participação é fundamental para que o Fé em Letras continue crescendo e levando a mensagem da Bíblia a cada vez mais pessoas. Isso aí. E na última parte do nosso mergulho, a gente vai explorar ainda mais a fundo a questão da interpretação bíblica com base nas ideias do Michael S. Heiser. Até lá. E aí, pessoal, prontos para finalizar nosso mergulho? Preparadíssima. Que tal a gente começar relembrando o perigo do literalismo na hora de interpretar a Bíblia? Não. O Heiser dá vários exemplos de como essa abordagem pode levar a cada conclusão. Tem gente interpretando literalmente a palavra semente lá em Gênesis, para dizer que os bebês já estão prontinhos dentro do esperma. Tipo miniaturas, esperando para crescer. Exatamente. Os caras ignoram completamente a genética, né? É cada uma. O que mais o Heiser menciona? Tem gente que interpreta a história do Filipe em Atos, quando ele é transportado pelo Espírito Santo, Sei. como um exemplo de teletransporte bíblico. Sério. Parece até coisa de filme de ficção científica. E não para por aí. Tem gente que usa a descrição de seres celestiais em Ezequiel e Zacarias com todas aquelas características peculiares, como prova de que anjos pilotam discos voadores. Gente, é cada interpretação. Mas qual o problema de levar tudo ao pé da letra, assim? O problema é que essa insistência no literalismo pode acabar afastando as pessoas da Bíblia, sabe? Quando elas se reparam com a realidade científica ou simplesmente com o bom senso, acabam achando que a Bíblia é um livro ultrapassado. Entendi. Cheio de erros. O Heiser defende que, em vez de tentar encaixar a Bíblia nos nossos modos modernos, a gente precisa interpretá-la dentro do contexto histórico e literário dela, certo? Exatamente. A Bíblia não é um manual de instruções ou um livro de ciência. É um conjunto de textos sagrados, escritos numa época, numa cultura completamente diferente da nossa. E a gente precisa levar isso em conta na hora de interpretar. Então, para entender a Bíblia de verdade, a gente precisa se transportar para aquele tempo, né? Entender a linguagem, a cultura, a forma como as pessoas pensavam naquela época. Isso aí. É como tentar entender uma piada de outra cultura. Se você não conhece os costumes, as referências. Sim. Na piada não tem graça. Faz sentido. E o Heiser nos convida a ir além da leitura superficial, né? A questionar, a buscar o significado mais profundo por trás das palavras. Com certeza. Ele usa um exemplo pessoal para ilustrar isso. Ele conta que, na faculdade, teve que decorar 150 versículos da Bíblia. Nossa. Imagina só. Nossa, que desafio. Mas e aí, qual foi o resultado? Ele mesmo admite que, apesar de ter decorado tudo direitinho, não tinha entendido de verdade o significado daqueles versículos. É como decorar a tabela periódica sem entender nada de química. Você pode até impressionar os amigos, mas não vai conseguir aplicar aquele conhecimento na prática. Verdade. Decorar a Bíblia não é o mesmo que compreendê-la, né? E o Heiser dá umas dicas pra gente ir além da decoreba, certo? Sim, ele sugere que a gente faça perguntas profundas ao ler a Bíblia. Que tipo de perguntas? Perguntas tipo, qual é a mensagem central desse livro? Como essa passagem se encaixa no contexto geral da Bíblia? O que Deus queria nos ensinar através dessa história? Nossa, adorei essas perguntas. Elas realmente nos ajudam a mergulhar na profundidade da mensagem bíblica, né? Com certeza. E você já fez alguma pergunta desafiadora ao ler a Bíblia? Compartilhe com a gente nos comentários. Adoramos saber. E para finalizar nosso mergulho, que é tal a gente voltar à questão do contexto histórico, o Heiser usa exemplos como Javé foi o pai de Caim e a figura do anjo de Javé, para mostrar como a análise do contexto histórico e cultural pode clarear muita coisa. Né? Exatamente. A gente precisa lembrar que a Bíblia foi escrita num contexto completamente diferente do nosso. Se a gente ignorar isso, corre o risco de interpretar as coisas de forma totalmente equivocada, impondo nossos valores, nossos preconceitos ao texto. É como tentar entender um filme sem saber nada sobre o diretor, os atores ou a época em que ele foi feito. Perfeito. A riqueza da Bíblia se revela quando a gente a estuda com atenção ao contexto histórico, buscando compreender o significado original das palavras, a intenção dos autores. E você já teve a sua compreensão de alguma passagem bíblica transformada depois de conhecer o contexto histórico? Conta pra gente nos comentários. Sua experiência pode enriquecer muito a nossa conversa. E chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que vocês tenham curtido essa análise da interpretação bíblica com base nas ideias do Michael S. Heiser.
Lembrando que nosso objetivo não é dar respostas prontas, mas sim incentivar vocês a questionar, a pesquisar, a buscar uma compreensão mais profunda da Bíblia. E para a gente continuar crescendo e levando esse conteúdo para mais pessoas, contamos com a ajuda de vocês. Curtam, sigam o canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com os amigos. E não se esqueçam de deixar nos comentários as sugestões de livros pra gente. Queremos saber o que vocês querem ouvir. A participação de vocês é fundamental para que o Fé em Letras continue prosperando e levando a mensagem da Bíblia a cada vez mais pessoas. Até a próxima!